Tudo isso que foi dito é importante. Trabalharmos pela causa, trabalharmos pela simplicidade, não nos importarmos com cargos, não nos importarmos com o púlpito quando estamos enquanto preletores ou expositores, nos importarmos sempre com a simplicidade, porque o menos é mais em todos os contextos da vida, né? Quanto mais nós complicamos as coisas, quanto nós nos emboçamos em situações diversas para mostrar ainda mais a nossa qualidade, nós vamos nos afastando da verdadeira essência de Jesus, que é a simplicidade. Então, dentro do Evangelho, o Evangelho nos resolve todas as coisas. E hoje nós falaremos a respeito de renúncia. Tá? Então, renunciar é muito importante, aprender a renunciar, extremamente convidativo para a nossa transposição, para que haja, dentro do progresso ao qual nós nos predispomos quando fomos criados, para que haja efetividade. Hoje, a menina hoje é Cristiane, né? Cristiane, ela fez uma renúncia, ela fez uma opção na vida dela. Ela aprendeu e apreendeu determinadas coisas que faz parte do desenvolvimento moral e intelectual dela, e, num determinado patamar, ela se predispôs a quê? A multiplicar ou compartilhar aquilo que ela aprendeu, porque faz parte da nossa essência, faz parte da nossa responsabilidade enquanto seres encarnados com um propósito divino. Nós temos lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, a lição, eu não lembro o item, deve ser item 10, que é a lição Os Bons Espíritas, que fala justamente a respeito disso. Quem ler aquela lição vai entender realmente, quem ler e estudar, e reler, e procurar dentro das sutilezas das letras e das frases, quem buscar o verdadeiro ensinamento vai compreender qual é a nossa posição enquanto espíritas aqui no planeta Terra. E por que nós falamos isso? Porque hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, tanto na saúde física, quanto na saúde emocional, e também na política e na economia. E muitas pessoas estão temerárias pelo risco iminente que a doença pode trazer a cada um de nós, aos nossos familiares. Temerárias também pelo problema da morte. Temerárias também pela pobreza, já que a economia foi afetada de certa forma. E desta forma, nós encontramos no meio, neste meandro, entre todas essas pessoas, muitas que estão vivendo o mesmo drama e que são espíritas. Tá? Como que nós, espíritas, encaramos isso? Isto é os sinais dos tempos? Se é os sinais dos tempos, os espíritas que receberam tanta informação desde o advento do espiritismo para cá, e muito antes também, né? Mas vamos falar de Kardec para cá, que receberam tanto ensinamento, eles também têm que entrar no senso comum, nesta mesma condição de desesperados, de esfriamento de fé, de sentindo-se revoltados ou culpados, ou deprimidos, deixando-se afetar na parte psíquica e também emocional, tal qual tantas pessoas que não conhecem a doutrina espírita. Ora, é certo que os ensinamentos de Jesus, eles só estão lá dentro das igrejas, dos templos, dentro da casa espírita. Todavia, quando nós entendemos a doutrina espírita, nós vamos lá na Gênesis em Sinais dos Tempos. Quando nós estudamos um pouquinho, nós vamos buscar o ensinamento em Sinais dos Tempos. Para vocês, o que acontece hoje conosco, com esta pandemia a nível global, isto representa aquilo que está lá na Gênesis, capítulo 18, salvo engano, Sinais dos Tempos também ou não? Fala para mim, Agar, que faz tempo que eu não falo contigo. A gente não pode esperar muito, porque a gente tem que eleger alguém para falar, que senão o tempo vai embora e a gente não termina, né? Tá bom, fui escolhida. Eu vejo que
tudo que a gente está vivenciando tem, digamos assim, não uma profetização, mas aquela questão de que a humanidade precisa, de tempos em tempos, passar por certas renovações, né? E quando algumas coisas assim tão intensas acontecem, são as questões coletivas que a gente precisa passar. E eu diria que faz parte de uma lei natural que de tempos em tempos alguns grandes movimentos aconteçam, né? E na Bíblia, em outras leituras, digamos assim que alguns seres mais iluminados, eles deixam aí algumas pistas para que a gente possa se basear. Perfeito, Agar. Justamente isso que nós temos que entender, que isto não é um evento inédito do ponto de vista de dramas que a humanidade passa. É um evento inédito do ponto de vista que é uma pandemia, não é um cataclisma, não é, sei lá, qualquer outra coisa. Mas, como a Agar nos disse, né, ela disse que de tempos em tempos nós passaremos por algumas coisas. E todas essas coisas pelas quais nós passamos indicam o quê? A renovação, a transformação do planeta. E a transformação do planeta acontece para e passo com a transformação dos habitantes deste planeta. Tá? Então, o que acontece? Se nós, e a Maricelma, né? Só os escolhidos, tá, Agar? Você que falou que foi escolhida, a Maricelma é outra escolhida, né? Então, Maricelma, por que mesmo entre os espíritas, existe essa incredulidade, essa desesperação, este medo da morte, da falência financeira, da perda de entes queridos? Se nós recebemos tanta informação a ponto de nos dar o conforto e o norte necessário para que nós sirvamos de outra forma e não prestemos um desserviço do ponto de vista da psicosfera, que quando a gente se destempera, a gente acaba contribuindo para a desarmonia da psicosfera. Por que você acha que acontece isso no meio espírita também? Bom, o que nós vemos não só no meio espírita, a gente vê todas as pessoas de outras religiões também. Eu costumo dizer assim, a fé, ela transporta a montanha, e as dificuldades ocorrem de tempo em tempo. Então, a gente que tem a fé fortalecida nos ensinamentos de Jesus, dentro de tudo aquilo que Kardec traz para nós, evidentemente a gente vê isso com um pouco mais de naturalidade. Agora, é comum até mesmo a gente ouvir os espíritas dizendo que tem medo de ver espíritos. Eu já ouvi ele dizendo isso. Então, eu diria assim, quando Jesus fala homens de pouca fé, homens de pouca fé. Então, a gente está vivendo um momento de transformação interior, como você citou da Gênesis. Muitos achavam que iria acontecer esses efeitos, assim, através de um maremoto, de um terremoto, do fim do mundo. E, na realidade, está acontecendo dentro das pessoas, que é o medo, a incerteza, que gera tanto a parte emocional como a social que a gente vive, que é econômica. Então, tem essas questões. A transformação tem que acontecer dentro das pessoas. E quando isso não acontece, o que domina? O medo, mesmo com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, ou de outra religião qualquer. Então, eu acho que a gente tem que fundar mais a nossa fé na confiança de que, como disse Agar, de tempo em tempo, a humanidade precisa chacoalhar. E mesmo diante de tudo isso, às vezes eu me pergunto assim, Deus está querendo mostrar alguma coisa para a humanidade. Só que a gente vê uma metade que tem essa fé e a outra metade que não tem. Então, como lá está no Antigo Testamento, que Deus fala, povo de envergadura dura. Nós continuamos assim. Então, acho que a gente tem que fortalecer mais a fé. E isso daí é que faz com que a gente não se abale tanto, que a gente confie que Deus tem um propósito, que cada um tem que passar por aquilo que tem que passar. Então, acho que é confiança, fé e resignação naquilo que tudo vai melhorar. Perfeito. O Evangelho nos propõe tanto a paciência para aqueles que compreendem, obviamente,
que, como a Maricelma disse, que tudo vai passar, nos propõe coragem, tá? Que é o fortalecimento da nossa fé, através do conhecimento que os Espíritos não cessam de nos trazer, e nos propõe a resignação. Obviamente, a resignação é a demonstração de amor que nós temos por Deus, de confiança que nós temos de que Ele não nos criou para que nós fôssemos infelizes, para que nós sofrêssemos. Ele nos criou para que nós sejamos felizes. Só que existe, dentro desta questão de evolução e de felicidade, uma determinação divina, digamos assim. Deus nos pede, no capítulo, nós temos o capítulo 18, que eu mencionei, eu creio que seja o 18 mesmo, que fala, que o título é muito será pedido a quem muito foi dado. E lá fala que aos espíritas muito será pedido, porque nós recebemos muito. Mas ainda assim, como a Maricelma nos disse, existem alguns dentre nós que são temerários das coisas que haverão de vir. E a reflexão que eu estou propondo é a seguinte: por que que nós somos temerários? É falta de entendimento? Já que nós mencionamos no começo que a simplicidade dos ensinamentos do Cristo é a sua própria essência. Se nós não compreendermos a essência dos ensinamentos do Cristo, por isso que eu mencionei a lição Os Bons Espíritas, no capítulo 17, Sede Perfeitos, se nós não compreendemos a essência dos ensinamentos do Cristo, que é tão simples que pessoas letradas ou iletradas são capazes de compreender, o que será que acontece conosco? Por que nós não conseguimos aprender? Sendo que pessoas que às vezes têm menos conhecimento acadêmico que nós, conseguem aprender com justeza. Nós lembramos também aquela lição, esta eu não lembro onde está, mas eu sei mais ou menos como é o texto, que fala que um jovem, parece que chegou até o Cristo e pediu para ele dizer o que faltava para ele atingir, para ele ganhar a vida eterna, né? Daí Jesus falou assim, vai e... Não, perdão, ele falou assim, guarde os mandamentos. Ele perguntou quais eram os mandamentos, ele falou todos os mandamentos da lei, e depois ele falou assim, mas esse eu já guardei todos, né? Já está tudo guardadinho aqui na memória, está tudo certinho. Daí Jesus pegou e replicou. Então vá, vende tudo que tem, depois vem e me segue. Será, isso é uma reflexão que eu estou fazendo junto com vocês, será que a condição... estou falando de espíritas e não de católicos, porque estamos entre espíritas, né? Nem católicos, nem protestantes, embora o Evangelho do Cristo esteja em todas essas religiões também. Mas, será que nós ainda não conseguimos compreender, não é ler e entender a letra, né? A junção de letra e letra para formar uma palavra, depois de frase e frase para formar uma ideia. Mas a compreensão, que é a admissão do coração. Será que nós não conseguimos compreender ainda, sentir no nosso coração a proposta evangélica, a proposta de desprendimento dos bens terrenos? Será que quando nós falamos de plano espiritual, de desencarne, de progressão dos mundos, de escala espírita, será que nós ainda estamos com essa concepção só do ponto de vista intelectual e nada disso realmente está entrando no nosso coração? Porque tantas vezes, como a Agar falou, o planeta já passou, e a ciência demonstra isso, já passou por momentos desagradáveis, digamos assim, por transformações, sejam epidêmicas, seja na questão... como passam os nossos irmãos no Japão, todo dia tem um terremoto diferente. Então, será que nós ainda não estamos aptos a desprendermos-nos da casinha? Deu um terremoto, a minha casa vai cair. Os meus filhos... e depois eu vou falar algo que eu ouvi a respeito de filhos essa semana também. Os meus filhos, eu não quero que eles sofram. Será que nós não conseguimos entender que tudo isso é temporário e que a desesperação, pelo menos por parte de nós espíritas, pois recebemos muita informação,
só vai contribuir desditosamente para uma psicosfera que cause um caos maior, porque a pandemia não é o grande caos. O caos que nós estamos vivendo é a psicosfera que está instalada no planeta. A pandemia vai passar, tá? Um dia ela vai passar. Mas e a psicosfera? Quando que ela vai passar se nós não mudarmos a forma pela qual nós reagimos diante das circunstâncias? E reagimos de forma totalmente diversa daquilo que nós, como filhos de Deus, tá? Espíritas, os trabalhadores da última hora que somos, deveríamos agir. Como trabalhadores da última hora, o Cristo só espera de nós que nós colaboremos, com a edificação da fraternidade universal, ou pelo menos da fraternidade do planeta neste momento, para depois crescermos mais e contribuirmos mais ainda. Tá? Ivani, eu nunca falei com a Ivani, né? Só falei com o Marcos Paulo, nunca falei com a Ivani. O que você acha disso aí que eu falei? Tá? Tem sentido isso, Ivani? Não tem sentido nenhum. Só falei besteira até agora. Olha, você está me dando uma surra. Eu estou tomando uma surra aqui, que eu estou até evitando olhar ali para o marido. Tá perfeito, é isso mesmo, né? Nós nos apegamos às coisas, né, Sidney? Nós nos apegamos aos filhos, nós nos apegamos à casa, nós nos apegamos aos bens. A gente esquece da verdade maior, né? Nós estamos aqui, de fato, de passagem, e tudo é um grande aprendizado, né? Você falou agora há pouco, a pandemia vai passar. E eu fico desesperada, né? Porque eu sou professora, então às vezes fica nesse negócio de vai para aula presencial, volta para o híbrido, agora somente online. E eu confesso que quando eu estou no presencial eu fico bem desesperada, porque as crianças não têm esse cuidado, né, que nós temos, e a gente acaba vendo os amigos se contaminando, né, enfim. Mas a gente tem uma visão, eu vou falar por mim, né, não a gente, vou falar por mim. A gente tem o conhecimento, só que na hora que a gente sente alguma cutucada, um vestígio de perda, um contato com uma perda iminente, a possibilidade de alguém muito querido fazer a passagem, a gente joga tudo, né? A gente joga todo o aprendizado, Ontem eu recebi a notícia do passamento de um amigo, e eu fiquei arrasada, chorei copiosamente, e meu marido virou para mim e falou, mas você explica, por que você está chorando desse jeito? Eu chorei copiosamente. Aí quando o Marcos me deu essa cutucada, eu respirei fundo, entrei no chuveiro, fui tomar um banho, né? Aí fiz uma oração, mas é difícil, né? A gente vive, de fato, a gente tem o conhecimento ainda mínimo, claro, né? Quem somos nós para acharmos que temos grande conhecimento? Não temos, somos meros aprendizes, né? Mas a gente tem uma boa direção da verdade, né? Em cima da nossa fé. Mas na hora que a gente vive ali um aperto, uma doença, uma crise, a perda de um amigo, a gente eu esqueço, né? Esqueci ontem completamente que eu sou espírita. Chorei como criança, inconformada, né? Inconformada. Então, assim, é maravilhosa a reflexão que você está trazendo para a gente. Eu confesso que eu estou levando uns tabefes, assim, uns tapinhas, porque está servindo para mim demais, em função do quadro, né, que a gente está vivendo nacional, mundial, e em cima dos dramas pessoais, né? Então está servindo muito, viu? Sou muito grata pelo tema que você trouxe hoje. Muito obrigada. Só aproveitando, né, Sidney? Pois não. Dizem que a primeira ilusão do espírito é o corpo físico, né? Com certeza. Tá? E isso é muito natural. Perdão, pode falar, Priscila. Só um adendo, adicionando ao que foi dito. O espiritismo é a fé raciocinada, né? E essa reação que você teve, Vani, eu já tive também, tá? Entra o irracional nessa hora. Não é só a parte biológica envolvida,
é a ligação. E só em mais um adendo, eu fui na casa da minha mãe agora, que faz 2 semanas que eu não a via, e ela é católica, daquela que, sabe, gosta de ver a missa do Padre Marcelo, papapá. E aí ela fala para mim assim, a coisa que eu não quero de jeito nenhum é ver um filho meu com problema. Não é certo? A gente tem essa herança. Aí eu falei, mas a senhora tem medo por quê? Não, porque você sabe, né? Se vai que o filho meu morre. E daí se morrer? E aí eu falei isso. Não, gente, eu falei isso, mas, Carlos, e eu já tomei cutucada, que a gente, às vezes, por ser espírita, parece que a gente é frio. Né? Tem essa também, a gente ser julgado como pessoas frias. A gente tem que saber equilibrar as coisas. Né? Só isso aí que eu queria adicionar. É o lado irracional entrando. O Ivani, você falou, respirou fundo, é verdade. Foi um rompante. Mas, Carlos, eu confesso que na hora que o Marco chegou perto de mim, ele chegou assim, né, como um bom marido carinhoso, falou, o que foi? E eu, esbugalhada em lágrimas, tal pessoa, não, eu nem falei desencarnou, eu falei, morreu, como assim, super novo, inconformada. Aí ele olhou para mim e falou, mas escuta, você é espírita, por que você está chorando assim? Virou as costas e saiu. Na hora eu falei, credo, né? Ele não liga porque eu estou sentindo, que frieza. E aí a ficha foi caindo, né? Eu levei aquela chacoalhada, eu falei, peraí, deixa eu colocar toda essa dor que eu estou sentindo em amor, né? E fazer uma oração para esse meu amigo, para que ele tenha, né, toda a luz, toda a força, etc e tal. Mas você foi perfeito, é o irracional, né, o emocional, digamos assim, o emocional que toma conta e a gente realmente deixa de lado a fé racionada, né, a gente deixa de lado essa fé pautada na razão, porque a emoção fala alto e a gente fraqueja mesmo. Só um agravante, minha irmã... O Marcos, o Sidney, posso dar uma palhinha? Posso contar? Minha irmã é médium. E um namorado dela morreu e ela chorava copiosamente. Um belo dia o cara apareceu para ela, e eu acredito nela, porque... E o cara apareceu e falou assim, para de chorar que você está me fazendo mal. Tem mais essa ainda. Mas, Carlos, eu chamei a atenção da Ivani por causa disso, que eu estava aqui em cima, ela lá esgoelando, né? Eu nem ciúmes, né? De falar, meu, quem é esse cara que morreu que tá abalando a estrutura da minha esposa? Mas ela estava chorando assim tão copiosamente que eu parei o que eu estava fazendo e eu desci, falei, o que aconteceu? Ah, o cara morreu. Eu falei, amor, se você ama, se você gosta dele, dê um momento de paz. Aí eu lembrei que a Gar falou, né, o melhor presente que a gente pode dar pro pessoal é parar de encher a patavina. Nós estávamos no curso do Apóstolo João, na Escola de Aprendizes Evangélicos, né, de migração do Edgar Armon para lá, e tinha um senhorzinho que estudava ali com a gente, né, e ele, assim, né, os hábitos higiênicos, assim, bem abaixo, né, do nível ali do pessoal da escola. Então ficava aquela coisa, ninguém queria sentar do lado, que não sei o quê, e dirigente adora, né, que todo mundo se abraça, se pega e tal. E aí chegamos no final de semana lá, cadê? Não tá. Chegamos no outro, cadê? Ah, ele desencarnou. E aí todo mundo ficou com aquela cara de pastel. E aí na hora que nós vamos fazer uma vibração de amor para ele, né, e ele barbudo ali e tudo, e nós fizemos um círculo ali e todo mundo começou a orar, né? Fizemos um círculo, fizemos uma canção, acho que foi Quanto à Luz, e depois fizemos uma vibração de amor para ele. E a dona Ivani falou, gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. A gente conta, né? Não é todo mundo que vê, que ouve, eu quero saber. Ela falou que do peito de todo mundo saía uma luz, e essa luz juntava no círculo e subiu. E quando subiu, ele estava numa maca, com a barba feita, uma roupa toda limpinha, de banho tomado, e aquela luz invadiu, que ele estava deitado assim, ele levantou alguns centímetros, abriu os olhos e falou, obrigado, e voltou a deitar e dormir novamente. Então ele estava naquele processo de refazimento, né, que chegou, ele precisa ser melhorado, e aquela luz fez com que ele melhorasse tanto assim, né, deu um salto no emocional dele. Aí eu fiquei pensando, agora imagine esse rapaz, você pensou nele, pegamos aí o Paulo Ross, né, logo você pensa nele e você se conectou com ele está sentindo você. E o que você tem é dor, é revolta, é choro, é insatisfação com uma série de coisas, e é isso que ele está recebendo lá de uma pessoa que gosta. E pior, você tem consciência que ele está recebendo isso. Então, como espírita,
se controla, faz uma oração e imita amor para ele, imita segurança, sabe? Uma franqueza de que ele está no lugar que ele precisa. Né? Então, nessa questão do espírita que a gente fala, Sidney, é essa questão não emocional, mas racional, como o Carlos trouxe. Pô, emocionalmente eu estou arrasado, mas racionalmente o que eu pensar aqui, conectado a ele, é o que ele vai receber. E eu gostando dele, é isso que ele recebe? Então, às vezes, não é ser frio, mas é ser racional. Entendeu? Marquinho ia falar? Sim, Sidney. Uma opinião sobre o assunto. E nós temos uma encarnação onde nós estamos trabalhando, exercitando todas as virtudes que nós não temos ainda, né? Senão não estaríamos aqui. E uma delas é realmente formar dentro de nós o psiquismo ideal do equilíbrio. Só que nem todos têm, gente. Eu acho que você guardar o luto, não se desesperar e chorar e se desesperar e ser revoltado com Deus, não é isso que nós estamos falando. O luto, ele tem um tempo, ele deve ser respeitado, sim. Eu acho que chorar, eu acho que estar junto com a pessoa, estender o braço a ela, participar junto com ela, eu acho isso faz parte do nosso exercício, da nossa encarnação. Obviamente, todos, né, gostaria que todo espírita e todo cristão e todo budista, enfim, todas as religiões que nos cercam, tivesse o equilíbrio necessário para a gente poder levar luz a quem está desencarnando, indo para onde é a verdadeira morada. Mas nós estamos aqui nesse exercício de fazê-lo. Então, Ivani, a tua reação é uma reação normal, minha querida. É uma reação de uma pessoa que está aqui batalhando, se melhorando dia a dia. E, gente, creiam, todos nós temos um pouco disso. E enquanto a gente fala de números da Covid ou de uma outra doença qualquer, são números. Quando se fala nome, o negócio é diferente, gente. A gente não deve se revoltar, mas o equilíbrio deve ser mantido. E eu acho que sim, na minha opinião, o luto também. Eu acho que a gente tem que guardar o equilíbrio, aproveitar a nossa ferramenta de espírita que nós temos, né? Jesus não deixou tudo através do Evangelho, mas absorver isso de uma forma assim, enfim, de uma forma 100%, eu acho que não nos cabe ainda, senão a gente não estaria aqui, né? Entendeu? Obrigado, Sidney. Obrigado, eu. Mas, perfeito, Marquinhos. Nós sempre falamos da questão do ponto de vista, né? Aqui é o programa Refletindo com Jesus. Eu achei fantástico quando me informaram sobre o programa, né? Achei fantástico, eu achei que isso é o que a Casa Espírita precisava. Nós já havíamos cogitado isso em outras vezes e a Lourdinha e o Marquinho conseguiram pôr para funcionar. Isso é muito bom. Porque nós precisamos deste momento para refletir sobre coisas que sozinhos, às vezes, a nossa reflexão é muito estreita. Então, nós precisamos dos pontos de vista de cada um. Mas como, seguindo o raciocínio do nosso guia e modelo que é Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? Então, eu vou fazer um outro comentário sobre o que o Marquinho falou. Sim, faz parte, Ivani, você chorar, porque é a sua verdade neste momento. Cada um de nós tem uma verdade, cada um de nós tem um talento. E o talento de cada um de nós, eu falo isso no curso de Educação Mediúnica, vai agregar valor à coletividade, ao grupo. Então, a emoção da Ivani serve para equilibrar digamos assim, entre aspas, por falta de adjetivo melhor, a frieza do esposo dela. E assim nós vamos permutando, contribuindo para o progresso de todos nós. Mas agora tem um outro ponto de vista que nós temos que compreender aqui. Que nós estávamos falando de muito será pedido a quem muito foi dado. E é fato que nós recebemos bastante coisa. Então, estamos no momento de doar. Por isso que eu quero que fique bastante claro. Nós temos que chorar menos, como o Marquinho falou, né? Chorar menos e doar mais. Porque tem gente que não tem o conhecimento que a gente tem. Então, a gente tem que chorar menos. E, outra coisa, o Marquinho falou assim, no momento que nós vivemos, se nós não estivéssemos nessa fase, está difícil para nós não estaríamos aqui. Considerando a vida atual, sim,
mas nós não sabemos há quantos milênios nós estamos ainda repetindo a mesma frase, que, se eu fosse mais evoluído, eu não estaria aqui, se eu fosse mais evoluído, eu não estaria aqui. E é isso que vai começar a cair no nosso tema, que não é desprendimento, mas é renúncia. Desprendimento é diferente de renúncia, tá? Alguém quer explicar por quê? Eu posso explicar a concepção que eu cheguei a esse ponto, a esse respeito. Então, vamos lá. Quem cala consente, né? Quando nós falamos de desprendimento, nós falamos lá do capítulo Não Servir a Deus e a Mamon. Então, nós falamos de coisas materiais. Então, eu tenho que me desprender da casa, tenho que me desprender do carro, tenho que me desprender de tudo, sabendo que tudo isso, assim como o corpo físico, me é um empréstimo para que eu possa fazer o meu trabalho progressivo do ponto de vista moral ou espiritual. Uma e outra coisa é a mesma coisa. Moral, quando falamos moral e espiritual, estamos falando da mesma coisa, tá? Então, este é o desprendimento, saber que estas coisas são transitórias, como tudo na nossa vida. Só o espírito é perene. Nós somos eternos ou imortais? Nós somos imortais, porque nós tivemos um princípio. Eterno é só Deus, que não teve princípio, tá? Então, nós temos que entender que tudo passa para o espírito imortal. Nós temos que nos desprender. Agora, quando nós falamos de renúncia, é isto que eu quero pegar. Quando eu falo de renúncia, eu tenho que entender que o meu pesar não pode se sobrepor às necessidades alheias. Então, hoje, no momento em que nós vivemos, existem pessoas realmente necessitadas, muitos no plano carnal e um número imensurável no plano astral. E estes que desencarnam agora, eles servem de objeto de manipulação por aqueles que são os antagonistas do Cristo, que estão lá esperando só pessoas enfermas para manipulá-las e usá-las nos processos obsessivos. Então, veja bem, se nós não pararmos de chorar, o que nós fazemos? Nós não ajudamos esses companheiros e contribuímos ainda mais para que a psicosfera, que já está ruim, piore ainda mais. Então, o que acontece? O problema não é a pandemia, como eu falei. O problema não é a economia. Tudo isso vai melhorar, vai se restabelecer, porque o homem, depois de Deus, depois de Jesus, depois dos espíritos superiores, nós, aqui na Terra, somos os seres mais poderosos da face da Terra. Nós temos uma capacidade, como o Marcos Paulo bem lembrou, bem falou, de modificar instantaneamente a condição de saúde de uma pessoa que está enferma no plano astral, que não tem conhecimento de nada, através da vibração. Simplesmente através da vibração, tá? Então, o que nós precisamos entender? Que quando nós falamos de caridade, a caridade é algo bem amplo. Quando eu falo de caridade, eu não posso falar apenas, vai me sobrar uns trocados, eu vou levar uma esmola para alguém. Caridade é muito ampla. Caridade é eu tratar com igualdade meus inferiores, o meu superior, tá? Hoje o Marquinho o Marcos Paulo, né? Tem que trocar Marquinho, porque tem 2 Marquinhos aqui. Hoje o Marcos Paulo é diretor da infância e da juventude. E eu chego e falo assim, não, isso é um absurdo, né? Como pode o Marcos Paulo ser diretor da infância e da juventude? Eu cheguei na casa espírita primeiro que ele e tal, né? O que eu entendi do Evangelho do Cristo? Que nós temos que colaborar uns com os outros. Eu não entendi nada, né? Eu não li a lição lá no capítulo Sede Perfeitos, que é um dos capítulos mais fantásticos do Evangelho, sobre superiores e inferiores, que é tão digno comandar como ser comandado. Cada um tem uma tarefa dentro da vida, dentro da casa espírita, dentro do lar, tá? Se a minha esposa me sustenta hoje, né, financeiramente, eu tenho que dar graças a Deus, né? Eu trabalho menos, eu dou graças a Deus. Eu não tenho que ficar revoltado. Que humilhação, a minha esposa está me sustentando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer outras coisas, eu vou lavar roupa, tá? Ela está aqui falando que eu tenho que lavar louça que eu não lavei da tarde, tá? Mas já vou lavar, amor. Tá? Tem que lavar louça, tudo direitinho, todas essas coisas assim. Então, cada um faz a sua parte da melhor maneira possível. Nós temos que colaborar com o infortunado e não agravar ainda mais o seu infortúnio. Isso é caridade, não é doar, tá?
porque essa doação também é passageira, vai aliviar naquele momento, mas não vai ser duradouro, não vai gravar no aspecto psicoemocional, não vai servir de ensinamento para o próximo, tá? Nós temos que compreender, e aí eu lembro tudo que os alunos falam nas aulas, eu lembro que o Carlos Eduardo falou, eu estava falando de caridade, ele entrou com a situação de fraternidade, né? Por que a gente fala de fraternidade? Óbvio, nós falamos termos como discípulo de Jesus, fraternidade, acolhimento, né? Só que, muitas vezes, nós não agimos conforme aquilo que nós falamos, né? Então, nós temos que ter cuidado quando nós falamos certas coisas, rezamos certas coisas, que nós entramos na condição de hipocrisia, mais do que de ensinamento. A hipocrisia não ensina ninguém. O que ensina são os exemplos. Foi por isso que o Cristo ficou lembrado até hoje, pela exemplificação. O que ele falou, ele nem escreveu. Ficou guardado porque outros escreveram. E nós cremos que os evangelhos considerados sinóticos são verdadeiros porque são 4 pessoas falando a mesma língua. Tá? Mas também não temos certeza se aconteceu exatamente daquela forma. Mas o que acontece? Não importa. Não importa. Porque dentro de nós existe as leis de Deus. Está gravado dentro de nós. Então, se foi escrito realmente daquela forma ou não, nós temos condições de aferir pelo raciocínio, como o Picelli falou, se aquela coisa tem sentido e vai nos fazer bem ou se não tem sentido. Isso, nós só não conseguimos aferir desta forma se estivermos muito atrasados, tá? Muito atrasados. Então, a caridade é o que Deus espera de nós. A fraternidade é o que Deus espera de nós. E o trabalho de autoiluminação é o que Deus espera de nós, tá? Quando nós falamos de fraternidade, para resumir o que é fraternidade, nós pegamos lá em João, o Evangelho de João deve ser 13 alguma coisa, 13:30, 13:35, que fala assim que nós, né, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, tá? Então, quando falarmos de fraternidade, antes de tudo, lembremos se nós estamos nos amando reciprocamente ou só estamos vendendo fraternidade para o outro, coisa que eu não faço, tá? Então, caridade, fraternidade e trabalho de autoiluminação é o que nós precisamos para contribuirmos para a edificação deste mundo que está transitando para a regeneração. Lembrem que eu falei, o mundo vai se transformar, mas o mundo se transforma como? Os corpos se aperfeiçoam, tá? As plantas se aperfeiçoam, os elementos em geral se aperfeiçoam, mas não se aperfeiçoam sozinhos. A humanidade que habita o planeta também tem que se aperfeiçoar. Então, antes de nós entendermos assim, eu não estou, porque nós ouvimos isso nas conversas que nós temos, e eu gravo tudo, né? Para depois eu pesquisar e ter um bom entendimento, nós ouvimos assim, mas era Jesus, né? Jesus fazia porque ele tinha condições de fazer assim. Mas não é verdade, tá? Não é verdade. Porque lá deixa eu ver se o Porto lembra ou o Paulo Rosa deve lembrar. E qual que é a questão? É meia alguma coisa que perguntam qual que é o tipo ideal, o tipo mais perfeito para servir de modelo para a humanidade. Lembra qual a questão do Livro dos Espíritos? Não. Ou Porto ou Paulo? É meia alguma coisa aí. Depois eu... Bom, 686, alguma coisa do tipo. É por aí, Sidney. Então tá. É 68 alguma coisa aí, depois vocês procuram lá. Qual é o tipo ideal para servir de guia e modelo? A resposta é Jesus, tá? A resposta é Jesus. Então, se vocês lerem a sequência dessa resposta, fala assim, que este é o modelo de inspiração, tá? Possível para aqueles que habitam a Terra. Então, não está falando assim, sigam Jesus que um dia vocês se autoiluminarão, serão espíritos puros. Estão falando que este é o modelo. Cristo não fez nada aqui que nós não pudéssemos copiar, tá? Ele não fez nada que nós não pudéssemos copiar. Logo, sair do planeta de expiação e de prova e ir para um mundo feliz é possível, sem passar pelo mundo de regeneração. Já pararam para pensar nisso ou não? Alguém discorda?
Se alguém discordar, eu vou falar por que é possível. Entendi. Pode falar, Paulo. Olha, é a questão 625. Qual Obrigado. o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí eles respondem, vede Jesus. Continua para pegar aquela parte que eu falei. Então, aí ele diz aqui que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade da Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Obrigado, Paulo. Então, se vocês não entenderam ainda, leiam de novo com calma e percebam que foi dito que aquele era o modelo, resumidamente, é o modelo passível de ser copiado. Então, tanto a doutrina quanto o Cristo nos foi dado. Então, nós temos como que é o nome? Um protocolo para seguirmos, que é o Evangelho. E temos um modelinho. O que nós precisamos mais para evoluir? Não precisamos mais de nada, está tudo mastigado, é só fazer. Só que, como nós dissemos no começo, muitas vezes nós buscamos aprender outras coisas. Eu quero aprender, digamos lá, quiropraxia, quero aprender sobre física quântica, quero aprender tal, e vamos nos afastando da simplicidade dos ensinamentos do Cristo, que é a verdadeira essência. Perdemos a essência. E depois nós nos perdemos na vida e ficamos estagnados. E é por esta estagnação que passamos pelas expiações. Porque a expiação só tem uma razão de ser, é tirar o homem da fase estacionária onde ele se encontra, tá? Quando nós começarmos a compreender isso, eu vou chorar menos. Eu aprendi um negócio com a Ivani aí também, né? Que ela falou do Marcos Paulo sobre apego, né? Ela deu um cartão verde pro Marcos Paulo aí, se ele quiser abandonar o relacionamento, né? E sem temor. Então, veja como ela é evoluída num aspecto que ele não é. Né? Não estou chamando de evoluído não, tá, Paulo? É só para a gente contemporizar aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue racionalizar melhor a questão da morte e ela não consegue. Então, nós conseguimos, juntos, crescer e desenvolver mais. Agora nós chegamos, eu não sei se tem tempo, Marquinhos, chegou no... Tem? Tem. Eu vou gastar mais um pouquinho, porque a gente bagunçamos tudo aí o começo. Tá, então vou gastar no máximo 10 minutos aqui, tá? Então nós chegamos na questão da renúncia. Falamos que desprendimento é uma coisa, tá ligado aos apegos às coisas materiais. Agora a renúncia... E eu vou abrir um texto aqui, eu vou ler, para não falar com as minhas palavras, e depois eu completo, que é o ensinamento do irmão X, né? Lembram do irmão X, né? Humberto de Campos. Quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Tá? Eu não vou ler o resto do texto para a gente não perder tempo. Mas a renúncia, diferente do desprendimento, a renúncia nós podemos considerar como predicado do verdadeiro amor. O amor ágape, o amor incondicional, o amor que fez com que o Cristo abdicasse da sua vida carnal para dar um ensinamento grandioso para todos nós. Aquele exemplo que alguém deu aqui, eu ouvi numa aula lá de um centro da Casa Espírita, que o aluno me perguntou o seguinte: Sidney, eu tenho a dificuldade de ver os meus filhos sofrerem. Eu farei de tudo para que eles não sofram. Tá? Por quê? A pergunta dele, na realidade, é a seguinte: está certo esse pensamento? Eu respondi para ele, sim, está certo. Do seu ponto de vista atual, está certo. Agora vamos refletir, porque as reflexões e as vivências, né? Então não é só o estudo, é vivenciar aquilo que nós estudamos, modifica a nossa visão de mundo. Agora reflitamos da seguinte forma: por que você sofre? Tá? Eu sofro para pagar os meus débitos passados. O que é isso? É expiação.
Isso é ruim, então? Para você, Deus é injusto? Não, é necessário. E as provas? São necessárias. Então, por que você não quer deixar seu filho passar pelas expiações e pelas provas? Você não quer que ele se aperfeiçoe? Que ele vá para um mundo mais feliz e de um mundo feliz para um mundo celeste? Tá? Então, nós temos, sim, que fazer tudo que nós pudermos para que os nossos filhos sejam felizes. Mas não é afastando-os do mal e das tentações. É orientando-os com base no Evangelho. Tá? Para que eles próprios se fortaleçam, caminhem com as suas próprias pernas e, se sofrerem, resistam ao mal que lhes foi imposto. Protegê-los, pura e simplesmente, não vai dar a eles qualquer perspectiva de felicidade. Muito pelo contrário, vai deixá-los vulneráveis às agruras da vida terrena deste planeta de expiações e de provas. Então, quando nós falamos de renúncia, e é este ponto que nós, espíritas, que já recebemos tanta informação, que somos espíritos milenares, temos que começar a pensar e a cultivar. Né? Quando o companheiro se dirige a nós e fala assim, eu tô passando por um problema assim, 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 eu não sei. E aconteceu comigo na casa espírita, eu não vou contar o caso, né, mas quando o companheiro se dirige a nós e nós simplesmente falamos assim, tapinha no ombro, né, esquenta a cabeça não, faz seu evangelho, tenha fé que vai melhorar, vai mudar, tá? Nós sequer renunciamos naquele momento ao tempo que eu poderia dispor àquele companheiro para sentar com ele e perguntar, fala assim, você quer me contar o que está acontecendo? Você se sente confortável? Vamos ver como que eu posso te ajudar. Ou vou encaminhar seu nome para uma vibração, eu posso te dirigir te encaminhar para um médico amigo meu, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Nós pensamos muito em nós ainda. Entre o nosso filho e o filho do vizinho, né? Tem uma marmita lá. Quem vai comer? O meu filho ou o filho do vizinho? Ah, não, meu filho vai comer, tá? Eu nem paro para pensar há quanto tempo o filho do vizinho está sem se alimentar, tá? E estou falando de maneira generalizada, não estou falando de ninguém especificamente, mas são comportamentos que nós poderemos nos envolver num comportamento semelhante também. Por quê? Porque a vigilância e a oração é algo que nós não conseguimos manter com uma determinada constância. Às vezes nós descuramos da vigilância de pensamento ou de atitudes e cometemos alguns atos que depois vão nos chamar a atenção para uma incoerência dentro daquilo que eu aprendi do Evangelho. Renunciar acima de tudo, eu vou ler uns trechinhos aqui do Irmão X, fica mais fácil, tá? Aqui ele fala assim, que nós reencarnamos com o propósito de aprender e de resgatar os nossos compromissos do passado culposo, tá? Nem sempre podemos ter concretizadas todas as nossas aspirações imediatistas. Grifamos imediatistas, porque nós queremos muita coisa e vamos empurrando até mesmo, como foi falado, o Marquinho falou em relação a Cristiane, falou assim, só não quero que você fique sentada em casa dormindo, né? Mas isso acontece, ela não vai ficar, mas tem muito companheiro que, eu tô com um trabalho agora, né, que tá me tomando todo o tempo, e hoje nós estamos online, na maioria dos trabalhos, e a desculpa continua a mesma. Está me tomando muito tempo. Eu não consigo entrar em nenhum trabalho online. Eu não consigo entrar no trabalho que começa de manhã, nem no da tarde, nem no da noite, porque o meu trabalho me toma o tempo. Eu não estou pegando ônibus, não estou fazendo nada, estou home office e não consigo trabalhar. Então, não renuncio às minhas comodidades. E é a falta de renúncia que evita que nós caminhemos mais rápido. Renunciar à nossa satisfação pessoal é, portanto, caminhar sem tropeços na retificação dos nossos destinos. A renúncia, fruto da paciência, temos que ter paciência, vai passar, e confiança em Deus, se nós nos desesperamos, mostramos que não confiamos em Deus, é o apanágio do espírito que se identificou com o aspecto mais elevado da vida. Enfim, amar sem desejar recompensas. Eu vou pôr um ponto final aqui, que senão a gente toma muito tempo do Marquinho, e eu vou deixar só uma reflexão aqui, embora eu tenha mais coisas para falar. Quanto tempo, nós já falamos isso, nós demoraremos para atingir a pureza espiritual sem
que comecemos já a prática da renúncia. E fica para vocês levarem para casa, tá? Essa é a reflexão. Vamos começar a exercitar a renúncia agora, porque, segundo Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, o planeta estará na condição de mundo de regeneração em 2057. Então, menos de uma geração, ou uma geração. Tá? E nós vamos ficar ainda dando desculpas para nos entregarmos mais? É a reflexão. Que a paz de Jesus esteja com você. Se alguém quiser fazer pergunta, eu estou à disposição. Se não, eu não tomo mais seu tempo não, tá, Marcos Paulo?